Atitude. Quando nós falamos em atitude, nós lembramos logo de comportamento. Mas o comportamento, ele é uma ação que a pessoa pratica no dia a dia. Atitude tem a ver com aquilo que nós pensamos, que nós acreditamos, naquilo que de fato é a pessoa no seu dia a dia, não é o comportamento. Portanto, tem a ver com caráter, tem a ver com tudo aquilo que a pessoa pensa realmente e procura praticar e procura viver na sua vida, no seu dia a dia, tem a ver com atitude. É importante então pensar na atitude como algo que nos faz bem e nos faz sempre muito bem. Nós lembramos aqui de Mahatma Gandhi, que certa vez estava indo para a África do Sul e estava no trem, e na parte em que ele estava era a parte com uma certa a reserva que ele fez com condições melhores para pessoas que podiam pagar. E como ele era negro, o pessoal, logicamente os ingleses, que eram os comandantes daquele trem, pediram para que ele se retirasse dali, porque como ele era negro, ele não podia ficar entre aquelas pessoas que estavam ali. E ele disse que não ia sair, porque ele tinha pago para ficar naquele local ali. E ele realmente sustentou aquela ideia, sustentou aquela verdade que ele acreditava nela e não cedeu. E então eles praticamente tiraram ele de lá à força e colocaram ele na terceira classe, que diziam que era o lugar dele, mas ele tinha realmente pago para ficar na primeira classe quando comprou a sua passagem. Ali ele começou a perceber como as pessoas tratavam os negros, como tratavam os indianos, os ingleses, como eles tratavam os indianos, os negros, da forma como eles agiam de forma tão agressiva com esses companheiros. Então nós podemos entender que a atitude, ela faz tudo. Mahatma Gandhi dizia que seja a mudança que você quer ver no mundo. Se nós queremos ver um mundo melhor, se nós queremos uma sociedade melhor, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e criticar, porque criticar é a parte mais fácil que existe em todo contexto, seja político, seja social, seja religioso, filosófico ou de que ordem for. É sempre muito fácil apontar defeitos, falhas, tanto no sistema governamental, na vida, em tudo, nas pessoas. É a parte mais fácil que existe. Aí vem a parte mais difícil: agir. O que eu estou criticando, eu já consigo fazer contrário daquilo que eu estou criticando? Ou eu faço igual? Ou eu não faço nada? Ou eu sou uma pessoa que omite, que simplesmente não faz nada? Porque apenas criticar não é vantagem nenhuma. O mundo, desde que o mundo é mundo e que já existem as chamadas civilizações da Terra, que a crítica existe, que a crítica que muitas vezes acaba gerando insatisfação, gerando muitas vezes até controvérsias, discussões, até agressões. Essa crítica, ela só pode resolver quando ela tem um sentido de construir, de ajudar, de fazer algo que seja benéfico, que seja bom. Exemplo: quando você critica uma obra de pintura e você conhece, tem conhecimento daquilo, você pode criticar para que haja algo melhor, ou uma música, uma obra de arte, etc. Você está fazendo uma crítica que vai ajudar no processo do desenvolvimento, da evolução. Mas muitas vezes vemos pessoas com atitudes extremamente críticas, ou maledicentes, ou fazendo julgamentos e apenas apontam, não fazem nada. Não existe um esforço, não existe uma vontade realmente de fazer algo de melhor e de bom. E aí nós lembramos também de um outro personagem da história, que foi Schindler.
Enquanto muitos estavam mais preocupados em fugirem, muitos estavam preocupados em somente criticar o processo em que havia naquela época dos judeus, Schindler teve a preocupação de ajudar pessoas a serem libertadas, retiradas dos campos de concentração e conduzir essas pessoas de algum modo, dando a oportunidade para essas pessoas serem melhores. E se nós formos contar, existem tantas atitudes que surgiram no mundo que fizeram uma mudança. Às vezes o que falta em nós é a vontade de mudar, a vontade de sair desse comum, sair do lugar comum e fazer o algo mais. E para fazer esse algo mais, sair do lugar comum, nós temos que ter atitude. E essa atitude ela é no dia a dia, é a maneira que pensamos, é a maneira que agimos, não cruzar os braços, não ser passivo diante da injustiça, não ser passivo diante de qualquer situação que surja no nosso caminho, mas sempre ter uma posição diferenciada, nunca reativa, mas sempre uma posição ativa de alguém que faz, de alguém que corre atrás, que leva, que resolve as coisas como tem que ser resolvidas. E é dessa atitude que o mundo está precisando. Atitudes que façam a mudança do planeta. Atitudes que façam a mudança na vida das pessoas. Porque se continuarmos como estamos, cada vez mais vamos mergulhar numa sociedade egoísta, numa sociedade utilitarista, numa sociedade mercantilista, numa sociedade em que as palavras amor, fraternidade, companheirismo, as palavras que vêm trazer mais benefícios para nós mesmos, para vivermos melhores uns com os outros, não poderão realmente surgir, devido exatamente à nossa condição de estarmos sempre na retaguarda, ou criticando ou de braços cruzados, quando poderíamos fazer um algo mais. Um abraço a todos, uma boa noite.